Meus irmãos, minhas irmãs, caros pais, padrinhos, que estão se preparando para o batismo do seu filho, seu afilhado, sua afilhada. Como nós estamos nesse tempo de pandemia, eu quero deixar uma reflexão sobre o Evangelho que nós iremos ler no dia do batismo, para que vocês possam meditar, visto que nesse tempo de pandemia nós temos que reduzir muito esse tempo para evitar este contágio e também um cuidar do outro. Então eu vou só fazer essa reflexão sobre o Evangelho que nós vamos proclamar no dia do batismo. Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Nos diz, então, o evangelista Mateus: Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Este é o Evangelho que nós vamos ler no dia do batismo. Queria refletir com vocês. Jesus começa afirmando: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vocês percebem que o verbo está na voz passiva. O agente da frase aqui não é Jesus, é uma outra pessoa. É o Pai Eterno. É o Pai Eterno que confere ao Filho toda a autoridade no céu e sobre a terra. Porque o Pai Eterno é princípio e fim de todas as coisas, inclusive também da ordem da salvação. Diante disto, nós devemos entender que tudo que existe, o Pai conferiu através do seu Filho. Quando você... Vamos pegar um texto do Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo 5. Jesus diz assim naquela oração sacerdotal: Pai, glorifica teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. O mundo aqui é cosmos. Antes da criação cósmica. Olha, pai e filho são distintos. Eles não se confundem, não se misturam. Um é o pai. Pai só é pai porque gera. Se ele não gerasse, seria pai de quem? Então, pai é pai porque gera. Filho é filho porque é gerado. Porque um é o pai, outro é o filho, são distintos. Mas, embora distintos, nos diz Jesus nessa oração, eles possuíam a mesma glória, a única glória, participavam da unidade da mesma glória. Então, nós vemos, Pai, glorifica teu Filho, com a glória que eu tinha contigo. Expressa que tanto o Pai quanto o Filho participavam desta glória. Então, a expressão contigo, aquilo que o Pai possuía, também o Filho possuía. Participavam da mesma glória. Como são o único Deus, participam da mesma unidade. Então, ele tem esse Filho
possui com o Pai a mesma glória. Mas este Filho é o mediador da obra da criação. Então você vê lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3. Tudo foi realizado por meio da palavra, e sem ela daquilo que existe, nada foi feito. Então o Pai criou todas as coisas por mediação da palavra. Essa palavra que era luz, palavra que era vida, palavra que se fez carne, se fez homem no seio da Virgem Maria e habitou entre nós. Palavra que é Filho. Então, diante disto, o Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho. Mas o Filho também é aquele que no mistério da cruz venceu a morte e nos deu a cruz, o mistério da redenção. Então, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Autoridade como Criador, autoridade como Redentor. Portanto, então agora inicia uma série de imperativos. Ide, a missão. É importante que os cristãos vão à missão. A igreja não é criada pela obra humana, a igreja é criada pela vontade divina, de um modo especial, vamos dizer, a igreja nasce da vontade de Jesus Cristo. Quando você encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21, onde Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha, o princípio da missão do Filho é o Pai que envia o Filho. O princípio da missão dos discípulos é Jesus, eu também vos envio. A igreja dá continuidade à missão que o Pai confiou ao Filho e o Filho confiou aos discípulos. Então a igreja é a continuidade desta missão. É o próprio Cristo que confere esta autoridade, dando aos discípulos essa missão que o Pai lhe confiou e Jesus confiou aos discípulos. E para dar uma assistência aos discípulos na história da igreja, Jesus também, lá no capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina, é Deus, o Espírito Santo é Deus, que é entregue aos discípulos para que eles possam dar continuidade à missão, a assistência do Espírito Santo na história, aos discípulos, à igreja. Então, a igreja é uma continuidade, ela continua a obra de Jesus. E ela é assistida pelo Espírito Santo para dar essa sustentação à missão. Então, Jesus diz: ide, a missão, os discípulos devem, é um imperativo de ordem. Os discípulos devem atender esta ordem de Jesus. Não é uma exortação, é uma obrigatoriedade dos discípulos. Ide. E logo depois, continua Jesus. Ide. Fazei com que todos se tornem meus discípulos. O segundo imperativo. Isto é uma obrigação dos discípulos fazer discípulos. O discípulo é aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Mestre. É aquele que tem essa caminhada de aprendizado, de discípulo de Jesus, ou de discípula de Jesus. Então, cabe aos discípulos fazerem discípulos. Reconhecer Jesus como mestre das coisas referentes a Deus. E ele não estipula idade, todos, sem exceção. Todos, sem exceção, são chamados discípulos. Ele não exclui ninguém, de crianças a idosos, todos são discípulos. Depois, ele coloca também uma normatividade, uma obrigatoriedade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o sinal do discipulado. A crisma é o sinal do apostolado, mas o batismo é sinal do discipulado. É o batismo que faz as pessoas discípulas.
que quer aprender com Jesus, o Mestre, nas coisas referentes a Deus e a nossa salvação. Então, nós somos chamados a ser discípulos. E o sinal do discipulado é o batismo. E ele diz, então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas três pessoas divinas. Porque o batismo expressa, na realidade da nossa salvação, o mistério da história da salvação, de Deus que age na história, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. É nessas três pessoas que nós somos batizados. Então, diante disto, do Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar essa missão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não sou batizado, mas eu falo de Jesus. Eu coloco essa comparação. Você pode falar em nome de Jesus, nada te impede, mas você é um terceirizado. Você fala em nome da firma, mas você não tem a marca da firma. Batismo dessa marca de pertença à igreja, ao povo de Deus, ao discipulado. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, tudo que é a ordem de Jesus, tudo. Ensinando-os a observar tudo. Não é alguma coisa, não é mais ou menos, tudo que Jesus ensinou. Por isso que é importante que nós tenhamos uma vida espiritual, de conhecimento da nossa fé, que nos faz aderir a Jesus Cristo, que nos faz estar sempre ligados a Jesus Cristo, sempre, e nada sem Ele. Depois Jesus diz, eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Essa expressão que termina o Evangelho de São Mateus faz lembrar a expressão do início do Evangelho de São Mateus, quando em sonho José recebe a mensagem dizendo, olha, ele é Deus conosco, ele é Emanuel. Este que é Deus conosco, Emanuel, Deus que caminha com nós, é também, com todos nós, é também aquele que está conosco todos os dias até o fim do mundo. Agora, você tem medo do fim do mundo? Não precisa ter medo, porque você vai morrer antes. O que você deve fazer é responder à sua existência enquanto você vive. Isso está no teu poder. Está no teu poder dar uma resposta positiva à sua existência a partir da fé que você recebeu e dessa centralidade de vida em Jesus. Isso depende de você. Agora, quanto à questão do filho do mundo, não compete a você. Então, se as pessoas vêm falar do fim do mundo, não dê ouvidos. E pode dizer para ela, você vai morrer antes. Eu tenho que responder a minha vida enquanto eu vivo a Jesus Cristo, na minha caminhada de vida, isso está no meu poder. Quanto à questão do fim do mundo, não me compete. Basta a gente olhar aquilo que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 6 em diante, que diz assim, então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber os tempos e as datas em que o Pai reservou a sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão forças para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os extremos da terra. Preste atenção que Jesus diz, não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Se Jesus fosse um bom mineiro, iria falar para essas pessoas que ficam falando do fim do mundo. Olha, isso não é da competência tua. Não mete o bico onde você não é chamado. Isso é problema do Pai, não é problema nosso. Então deixa para o Pai resolver aquilo que é dele e nós vamos dar uma resposta positiva à nossa existência. Porque isso compete a nós. Nós temos esse tempo de duração da nossa existência e nesse tempo nós temos que dar uma resposta à nossa vida, tendo em vista a salvação que nós queremos atingir, a eternidade em Cristo. Mas essa eternidade é construída a partir do momento de fé e da vida como nós levamos. Então, estarei com vocês todos os dias. Ele não nos abandonou, ele se faz presente junto a nós na história da igreja também. Essa igreja assistida pelo Divino Espírito Santo. Então, este é o Evangelho que nós vamos refletir lá no dia do batismo.
Quero que vocês se preparem bem. Maridos, tenham muito carinho, muita atenção, não desconte seu estresse na sua esposa. Né? O amor cultiva amor. Então não seja grosseiro, não seja mal educado, não seja ríspido. Também sempre peço às mulheres, tenham paciência. Os homens são devagar demais, os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem não aguenta a mulher falando no ouvido, tem mulher que fala demais. É claro que o falar demais da mulher não é maldade, não, é da natureza delas. Né? É uma questão da própria natureza feminina. Né? É por isso que a mulher vive mais, porque ela se estressa mais, ela consegue falar, o homem somatiza muito. Então, procurem viver esta vida para dar um ambiente saudável, um ambiente de amor, um ambiente equilibrado, um ambiente onde a fé esteja palpável na vida da família. Que essa criança cresça nesse ambiente onde Jesus seja o centro da casa de vocês, do lar de vocês. Tenham na casa de vocês um lugar sagrado, um oratório, para que mostre para vocês que ali é um lugar onde reina Deus, é um lugar divino. Porque tem casa que se entra, parece casa de pagão, não tem um sinal sagrado, para que as pessoas pelo menos possam elevar a alma a Deus. E procurem preparar bem esse batizado. É um bem, é uma graça que vocês estão dando para essa criança. Essa criança merece toda atenção e carinho e incentivo para que ela possa crescer na fé, uma fé vivencial, de uma família de oração, de uma família que se ama, que se quer bem. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Prepare bem o batismo do seu afilhado, da sua afilhada, do seu filho e da sua filha. Paz e bem.